Bom dia para você, na salvação da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de falar neste momento, logicamente que respeitando a religião que você faz parte, mas mostrando o que a Bíblia Sagrada diz. Porque a Bíblia, ela é a regra de fé do cristão, é a palavra de Deus. E nisso, meu querido amigo, você pode acompanhar até na sua Bíblia. Não importa a versão, se é católica ou se é evangélica. A palavra de Deus, ela é a verdade. O próprio Jesus disse no livro de São João, no capítulo de número 7 e o versículo de número 38. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Jesus disse: o que crê na minha pessoa, como a Escritura diz. Então não é como eu quero, não é como o pastor ensina, ou como o padre, ou qualquer outro sacerdote, mas o que diz a Escritura através de Jesus. Por que tem tanta religião? Porque muitas pessoas procuram o seu caminho. Se o caminho verdadeiro é Jesus Cristo. E ele diz: olha, creu em mim, como diz a Escritura. Nesta oportunidade eu gostaria de me basear na Bíblia Sagrada. Você pode até não concordar com a minha fé, mas não pode discordar que eu estou falando o que a Bíblia ensina. Então, para começar, eu gostaria de ler um texto que irá basear na mensagem: por que eu não creio nas imagens de escultura? E ainda digo mais, que se prostrar perante qualquer imagem, qualquer pedido ou intermediação, isto é abominação aos olhos do Senhor Deus. A Bíblia diz assim, em João, no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo nas águas, debaixo da terra, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, meu querido e amado ouvinte da palavra do Senhor, Deus, ele abomina a adoração à imagem de escultura. Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. A glória dele ele não divide com ninguém. Primeiramente, que não existe base bíblica nenhuma para que eu possa chegar diante da criatura que foi criada por Deus e pedir algo ou crer que aquela pessoa tem poder para fazer qualquer milagre. Eu até quero dizer, meu querido ouvinte da palavra de Deus, que muitas vezes não é nem Deus que operou aquele milagre. E muitas vezes pode ser até a fé da própria pessoa, de Deus por misericórdia. Porque existe a fé salvífica. Existe a fé que o homem recebe uma bênção aqui nesta vida passageira, mas tão somente ele não tem o direito à vida eterna. E a palavra de Deus, ela é totalmente contra a adoração de imagem. Aí o texto diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus,
não farás semelhança do que há em cima nos céus. Aí eu te pergunto, quem está no céu? Deus e os anjos? E Deus diz, olha, não farás imagem do que há no céu. E ele continua dizendo, debaixo da terra. Meu querido amigo da palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela abomina esta prática. Esta prática, Deus, ele não aprova. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é soberano. Só ele merece o louvor, só ele merece a glória, só ele merece a adoração. O salmista, no Salmo número 115, a partir do versículo de número 1, ele diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Porque o Deus verdadeiro, ele é o Deus invisível. O homem não pode ver, mas o homem pode senti-lo, mas não pode ver. Então o homem fazia uma imagem feita do barro, da madeira, de qualquer matéria, isso é abominação, isso é errado. Deus não aprova. Deus, ele é um Deus soberano, ele é um Deus santo, ele é um Deus, o Deus invisível. Aí o salmista diz: porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Aí o texto da palavra de Deus diz no Salmo 115, versículo 3: mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés tem, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Aí diz: tornem-se semelhante a eles todos os que nele confiam. Então o texto diz que todo aquele que se prostra, que crê num Deus que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, torne-se semelhante a ele. Assim como ele não enxerga, a pessoa não enxerga espiritualmente. Assim como ele não fala, a pessoa está morta, ele não tem seus sentidos apurados. Mas a Bíblia diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo, ele te esclarecerá. Meu querido, a palavra do Senhor, ela é uma palavra viva, é uma palavra eficaz. E Deus, ele é um Deus que o homem, ele não pode ver, mas o homem pode falar com ele, e o homem pode senti-lo através da comunhão com Deus. Mas também a palavra do Senhor, ela certa vez diz: e olhe, meu querido amigo, que quando nós falamos de Maria, ela é uma mulher que deve ser reverenciada, porque era uma mulher santa. Mas ser santa não quer dizer que eu devo orar a ela, que ela deve ser intermédio entre mim e Deus. Até porque a Bíblia diz que o único que pode intermediar o homem a Deus é Jesus Cristo. Leia a sua Bíblia aí. Tá aqui, vamos ler. Livro de 1 Timóteo, no capítulo de número 2, versículo número 3 em diante. Diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e o homem. E ainda termina dizendo: Jesus Cristo, homem. Não existe uma mulher na qual ela seja intermédio entre o homem e Deus. Isso é conversa. Muitas vezes nós se acostumamos em uma religião, isso vale em todos os âmbitos, mas não paramos ver no que Jesus disse: quem crer em mim,
como diz a Escritura. O homem tem que crer nele como a palavra ensina. Porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então só há um mediador. A própria Maria, uma mulher digna, uma mulher santa, uma mulher que é referência para todo cristão, mas ela não tem poder. O poder está na mão de Deus. Certa vez, em uma festa de casamento, quando foi preciso fazer um milagre, ela não pôde fazer. Isso se encontra no livro de João, no capítulo de número 2, verso de número 1 em diante, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Então, se Maria, ela disse: Fazei tudo o que ele vos disser, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando orares, orarão ao Pai em meu nome. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Ele é o mediador entre Deus e o homem. E ela está contando: Fazei tudo o que ele vos disser. Interessante é que o apóstolo Pedro, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, não me lembro do versículo, mas se você ler o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos na Bíblia evangélica ou católica, você vai ver esse texto. Diz que quando Paulo chegou diante de Cornélio, Cornélio se prostrou perante Pedro para o adorar, mas Pedro disse: Não, não faças tal, porque eu sou homem e conservo o teu. Pedro vivo, na Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Ele reconheceu que era homem, não era digno de adoração. Então por que as pessoas hoje têm Pedro como alguém que pode fazer um milagre? Pedro é alguém que se pode pedir algo. O próprio Pedro reconheceu que era homem, assim como era Cornélio, um homem nem convertido ainda. Meu querido e amado ouvinte, a palavra de Deus, ela é a verdade. Está escrito na palavra do Senhor: O meu povo erra por falta de conhecimento. Não estou aqui neste momento para querer falar mal da tua religião, não. Mas uma coisa é certa: se você pegar a tua Bíblia, nos textos que eu citei aqui neste momento, você vai ver, se não é a palavra de Deus quem diz, que só há um mediador entre Deus e o homem. Deus não aceita a adoração de qualquer tipo de imagem feita da terra, que são os homens do céu, até embaixo da terra. Assim também como a palavra de Deus diz que eles adoram algo que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, mãos tem, mas não apalpam. Ainda diz assim: torne-se semelhante a isso, a ele. Todos os que o fazem, fabricam, porque o homem, ele erra por não conhecer a Escritura. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho de Deus libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu querido, Jesus, ele é a verdade. É o único mediador entre Deus e o homem. Eu não quero me basear e dizer que eu não creio em imagem, que isso é abominação a Deus, porque o pastor, ou um padre, ou um sacerdote, qualquer que seja, diga. Mas é porque está escrito na palavra do Senhor. E na tua Bíblia, Jesus disse: quem